Uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda Quanto e custa até essa- contratos. Quanto custa essa água? R$2. Isso é Em uma Bitcoin, você unidade não de sabe conta. de cabeça quanto que Não é, vai é muito saber. complicado e até porque fica variando muito. E as pessoas vieram criticar, mas como é que vai ser? Porque é uma boa atividade. Eu vou comprar uma casa hoje por 2 bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade, eu tô... Então, sobre esse ponto de onde vai substituir, eu acho interessante, porque você até citou, Charles, que o real, como reserva de valor, já foi substituído na nossa reserva aqui. Então, o que eu ia falar aquela hora era o seguinte, a gente tá falando de futuro do dinheiro e quais são as características, que isso a gente não falou, qual que falta para o Bitcoin se Deixa por último, tornar por único economista da uma mesa moeda. falar sobre Não, eu não acho que falta nada. Só que vão brigar comigo, Mas eu acho legal falar o Como que torna economista. o dinheiro, né? A Como moeda. economista, sabe onde vão brigar comigo? Que o Bruno já falou da unidade de troca, de valor, de unidade de medida. conta, unidade de troca e reserva de A valor. reserva de valor seria onde pega para todo mundo. Porque sabe qual é o argumento? Que falam assim, não é reserva de valor. Por quê? Não é, de fato não é. Então, porque tem muita volatilidade. A volatilidade do Bitcoin, ela atrapalha a todas as características. Porque você não sabe quanto você tá guardando. Como você vai reservar uma coisa se você não sabe o Até valor? para unidade de troca, de unidade de conta Uma e hora meio de é troca. tanto, Isso, outra isso. hora tá aqui. Tem um princípio que fala que você não pode utilizar como moeda algo que tem um preço mais volátil do que o da sua mercadoria. Uhum. Porque quando a gente falou lá do começo da moeda, todo mundo queria caminhar para o sal, porque o sal era uma coisa que todo mundo precisava e tinha mais estabilidade em comparação com as outras. Então, de fato, essa volatilidade do Bitcoin é complicado, mas, por favor, continue. Eu acho que o maior problema que dizem é da volatilidade, né? Existem teorias que dizem que no longo prazo Essa volatilidade deve ser corrigida. a volatilidade vai ser corrigida quanto mais gente tendo, mais pode se aproximar, por exemplo, um número meio mágico que dizem que pra gente seria excepcional, né? $1 milhão. Daí seria um satoshi seria 1 centavo. Né? Foi meu pedido de final de ano, a Malu Foi. sabe disso. Eu queria Bitcoin em $1 milhão, mas não queria $1 valendo R$10. Tomara que ele Também. se realize igual o seu outro pedido, né? Que foi sinistro. Por que eu vejo esse vínculo com cartão de crédito? Porque os bancos são muito inteligentes, né? Bom, não estariam aqui ganhando dinheiro se não fosse, né? Eles ignoraram os cartões de crédito durante 15, 20 anos. E, de repente, começaram a comprar os cartões. Pegaram pra O eles. que aconteceu com o cripto? 10, 12 anos ignorando. Não, isso não é bom, fecha. De repente, compre nosso fundo. Vai comprar cripto numa corretora? Compre aqui com a gente, que é mais E seguro, vão é fazer rápido. M&A, vão comprar corretora, taxa. prepara. vai Exatamente. acontecer. Por isso que eu acho que a gente está num ponto de virada. Quando eu vi anúncio do banco no meu aplicativo, eu falei, cara, inacreditável. Como foi rápido, Cara, o meu né? livro, pra mim o Marco foi o meu livro. Porra, eu falei, cara, esses caras me negaram a conta. E agora estão ficando, animal. Eu mandei uma mensagem e falei, obrigado, valeu mesmo. E um último ponto, antes da gente finalizar, assim, né, que não dá para não falar, é de tokenização de ativos. E aí fica DeFi, acho que tem um negócio Não, porque tem que falar, porque aí sim a gente pode ter moeda privada. Eu, por exemplo, posso ter a minha moeda, se eu quiser. Exatamente. E aí vocês vão confiar em mim. Então fala das Mas características sobre da características moeda. da moeda, pra gente ver cada uma. Então, uma moeda, ela tem que ser um bom meio de troca, tem que ser uma unidade de conta no sentido de que você tem que poder fazer conta com a moeda Quanto e custa até essa- contratos. Quanto custa essa água? R$2. Isso é Em Bitcoin, uma você não unidade de sabe conta. de cabeça quanto que Não é, vai muito saber. complicado. E até porque fica variando muito. Mas o real também tá variando em relação ao dólar, é que você pensa em reais. E essa questão de poder fazer contratos também é interessante. Porque imagina a loucura que seria hoje fazer um contrato em Bitcoin. Imagina que eu chego pro Eduardo, que tá aqui sentado, né, me auxilia em tudo, eu falo, Eduardo, você vai receber 1 Bitcoin por ano. Só que eu combinei isso com ele quando o Bitcoin valia 50, e de repente agora vale 250 mil. Não depende. dá. Aí Você quer, né, Eduardo? Eu aceito. Ainda mais o Eduardo, que E esse é adora meu Bitcoin. ponto em relação ao El Salvador, tá? Quando El Salvador adotou o Bitcoin como moeda de curso legal, eu postei sobre isso. E as pessoas vieram criticar, mas como é que vai ser? Porque a volatilidade. Eu vou comprar uma casa hoje por 2 Bitcoins, amanhã o Bitcoin caiu pela metade, eu tô valendo meia casa. Quando Parcelar a compra, como é que faz? O ponto é o seguinte, se todo mundo assume que aquela é a moeda corrente, e todo mundo usa aquilo como base, você não tem problema com a volatilidade, porque a volatilidade é em relação a alguma coisa. A volatilidade do Bitcoin é em relação É ao como o dólar. real hoje. Exemplo prático, tá? Ano passado, em março do ano passado, quem quiser pode olhar agora e validar o que eu tô falando. O real contra o dólar foi mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar ano passado, de março a abril, final de abril. Foi mais volátil. O real foi, durante um período pequeno, mais volátil do que o Bitcoin contra o dólar. O que significa isso? Significa que as importações no Brasil deixaram de acontecer por isso.
Você comprou um iPhone, vamos lá, o iPhone é importado, ele é em dólar e a gente importa ele no Brasil e compra em reais. Por acaso, quando o dólar foi de R$ 4 a quase R$ 6, o iPhone aumentou de preço rapidamente na loja? Não, demora. No dia seguinte, isso aconteceu? Não, porque as importações já tinham sido feitas, já havia um contrato de hedge cambial, tudo isso, a estrutura já estava pronta e pensada, assim como já está, para funcionar, independente da volatilidade do real. Quem vai fazer um contrato de importação? Se você for hoje, Bruno, importador, você vai importar mercadoria, um contrato de 1 ano de importação de mercadoria da China. Você fez o contrato de compra, você sabe quanto você vai pagar, você vai fazer junto, no mesmo banco. Faz Vai hedge. fazer um hedge. Você vai saber em reais quanto você vai pagar. Hedge é uma proteção. Hedge é uma pessoal. proteção. Como você faz isso? E para mim esse foi o maior, talvez um dos grandes momentos do Bitcoin que a gente não lembra muito. Como isso funciona? Para você fazer essa estrutura, você vai usar derivativos, contratos futuros, opções, etc. O banco vai montar isso para você, você não vai precisar se preocupar, mas essa solução existe. A mesma coisa, eu imagino que vai acontecer com o El Salvador. Se a Bitcoin for a moeda adotada, indiferente se Bitcoin é em dólar ou não. O único pulo do gato aí é que Bitcoin é global e você consegue converter instantaneamente para qualquer outra moeda. Aí fica difícil. Isso vai abrir oportunidade para arbitrar preço lá, localmente. Você vai continuar tendo esse Sim, instrumento. eu ganho aqui vendo lá. Exato. E é isso abre isso aí. mais um mercado. Lá tá Mas mais caro. em janeiro de 2018 teve o primeiro contrato futuro na CBOE e na CME, nas bolsas de Chicago, que são as maiores bolsas de derivativos do mundo. Foi quando teve os primeiros contratos futuros e opções de Bitcoin. E agora tem de Ethereum também, etc. E No mundo. isso tende a tirar a volatilidade do Bitcoin para levar para os contratos. Não precisa necessariamente tirar a volatilidade, porque a volatilidade ela continua existindo, porque é um mercado 24/7 que, cara, não vai parar. O ponto é, você consegue travar e permitir que aquele fundo que quer ter exposição a esse negócio, que aquele cara que vai nominar uma exportação em El Salvador com o Bitcoin Trave pagando no em Bitcoin, valor que ele trave quiser. no valor que ele quiser. Você facilita o cálculo econômico, digamos Você facilita assim. o cálculo, você facilita a troca. E, O empreendedor consegue fazer conta mais e fácil. historicamente, no mundo, qualquer mercadoria só funcionou e só teve adoção em massa e virou uma commodity de fato com o advento isso dos futuros. aconteceu. Quando você teve futuros para travar preço. Surgiu assim, né? Com as agrícolas ali para facilitar. Eu não sei o que é futuros. Futuro é quando você trava, é um seguro. Você está travando o preço futuro de alguma coisa. Tá, entendi. Ajuda até em Agora. coisa agrícola, por exemplo. Você tem A agrícola ajuda muito. café, espírito, Só existe. Esse exemplo para mim é genial. Você sabia que só existe McChicken por causa de derivativos de contratos futuros? Explicando princípios. O McDonald's queria fazer o lançamento do McChicken. Era o Nugget, né? Era o Nugget. Como é que ia fazer? Porque Nugget basicamente é galinha. E se você. É o que a gente espera. Exato. Mas naquele momento era, tá? Imagina o McDonald's com uma porrada de restaurantes comprando galinha para poder fazer isso. Eles iam aumentar a demanda por galinha, consequentemente o valor do frango, né? Ia aumentar muito e eles iam correr o risco de ter que, depois de 2, 3 meses, ajustar o preço da mercadoria, do McChicken, do Nuggets, enfim. Porque a matéria-prima ia aumentar. Eles chegaram a ter um cara chamado Ray Dalio, que é esse mesmo cara que a gente acabou de citar, falou, cara, olha só, tô com esse problema aqui, como é que eu resolvo esse troço? O que é galinha, frango? Frango é pinto mais milho. Se você tem pinto e você tem milho, Eles você tem pegaram frango. o valor da commodity. E você não tem demanda pro pinto, porque ninguém compra pinto. Não faz sentido você comprar pinto. A Maluta é um negócio baseado em venda de... Outros tipos de pinto, outros tipos gente, de não pinto, é né? esses. Que é a É vidro, mais legais, são mas mais continua. legais, são mais sem legais. sem o milho. Então, ele fez um instrumento sintético, É, o meu é sintético também. criou esse instrumento derivativo, criou esse contrato, esse é um contrato financeiro, Isso e possibilitou. foi isso que possibilitou ter McChicken, Nuggets, no McDonald's. E sem isso, não existiria, sem esse instrumento financeiro não existiria. Quando a gente traz isso para a realidade do Bitcoin, traz isso para futuros, o advento e a usabilidade, assim, cara, um exemplo que está rolando agora, tá? A maior parte dos bancos começou a negociar contrato de energia. Então, antes era uma coisa específica de empresa de energia, agora bancos criaram mesas de negociação de energia. E agora bancos estão criando mesas de negociação de contrato de carbono. Tá? Então isso está entrando dentro do sistema tradicional. Esse é um exemplo interessante de que, eventualmente, bancos, assim como já estão oferecendo ETFs, etc., vão começar a ter mesas de negociação de opções e derivativos de cripto e cripto. Você vai, em vez de você comprar Bitcoin na Biscoint, eventualmente você vai poder comprar no banco que você já tem conta. E ele vai ter lá e vai fazer um contrato de hedge para você e vai oferecer uma solução completa e você vai falar, legal. Os bancos americanos já estão fazendo isso. A Fidelity já oferece para os clientes de alta renda possibilidade de custódia de cripto, custódia de Bitcoin, comprar cripto. Então já tem uma camada inteira de soluções para os clientes nesse momento de alta renda
que querem ter exposição. O ponto sobre isso que a gente pode resumir é o seguinte: hoje fica difícil usar, mas todo problema que existe traz consigo uma recompensa econômica para quem resolver esse problema. E assim como o Ray Dalio ganhou essa recompensa econômica por possibilitar a venda de McNuggets no McDonald's, ele ficou famoso por conta disso, inclusive, ele fala no livro dele, já estão criando soluções para que criptomoedas possam ser usadas como unidade de conta.